Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia. Tudo bem com você? Bom, estamos de volta, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o nosso amigão, nosso companheiro, o Espírito Santo, tá bom? Então, eu venho falando com vocês, né, que esse tempo que nós vivemos da igreja, o tempo da graça, a era da graça, como você queira colocar, a dispensação da graça, o Espírito Santo é uma pessoa fundamental. Próprio Jesus, a gente viu aqui agora há pouco, João 14, 16, 17, ele falando, olha, eu vou enviar um outro Consolador. E a gente estudou essas palavras, outro Consolador, né? No original da ideia de um companheiro, de alguém que vai ajudar, dessa imagem aqui, gente. Por isso que ele é o nosso amigo, amigo verdadeiro. Quero só te dizer, o melhor amigo que você tem, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, é o Espírito Santo, cara. Esse é o teu melhor amigo. E é isso que a gente precisa entender. Então, a pessoa do Espírito Santo ela é muito importante na nossa vida. Jesus, no momento que estava conversando com os discípulos, de repente os discípulos estavam meio assim desolados, né? Frustrados, porque Jesus estava falando, eu vou ter que ir e tal. Os discípulos ficavam tristes, mas ele, ao mesmo tempo, ele apresenta essa boa notícia. Cara, eu vou, mas vai vir alguém que é como eu, é igual a mim, vai fazer o mesmo papel, vai estar com vocês para sempre. Esse nunca vai precisar ir embora. Olha que legal. Gente, isso é tão sério. A pessoa do Espírito Santo em nós, a pessoa do Espírito Santo trabalhando na nossa vida é tão importante. O ministério do Espírito é tão importante na nossa vida que Jesus ele chega ao ponto de falar para os seus discípulos assim. Olha aqui, João 16, 7. Eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Como que os discípulos poderiam entender uma coisa dessa? Estava tão legal, estava tão agradável, não somente isso, eles estavam ali naquela convivência, naquela comunhão maravilhosa com Jesus, andando sempre com ele, viajando, pregando, aprendendo, sendo discipulados, sendo cuidados por Jesus, sendo ensinados. Como assim é melhor que você vá embora? A gente não quer que você vá embora. Quem queria que Jesus fosse embora? Nenhum deles. Mas ele fala essa verdade, ele ainda diz assim, eu digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu o enviarei a vocês. Cara, Jesus está só dizendo, chegou o tempo, eu tenho que ir, é melhor que eu vá. Vocês podem até não estar entendendo, não estar gostando, mas é melhor que eu vá, porque quando eu vier, ele vai vir, e quando ele vier, vocês vão ver como é que é viver com ele. Muito legal, né, gente? Só estou te mostrando isso para a gente entender a importância da pessoa do Espírito Santo com quem a gente precisa ter comunhão. Então, o Senhor Jesus, ele está falando isso, sabe? É como se ele dissesse assim, ó, é importante a gente passar dessa fase. A missão que eu vim cumprir, eu já cumpri. Aquilo que eu vim fazer, termina na cruz. Não é verdade? E agora vou continuar assistindo vocês na pessoa do Espírito Santo, chegou o tempo dele, sabe? Gente, para dar continuidade naquilo que precisava ser feito. Jesus, assim, se ele continua de maneira humana no meio dos seus discípulos, ia ser muito limitado. Porque preso à humanidade, preso ao corpo, né? Jesus, ele era limitado, sabe? Até para discipular pessoas, o alcance dele. Agora, o Espírito Santo habitando em cada um de nós, ele expande esse poder para dentro de cada crente. Sabe? É como se a gente colocasse dessa maneira. O Espírito Santo habitando em nós é Jesus sendo multiplicado em vários. Porque a gente vai ver que tudo que Jesus fez no seu ministério terreno, ele fez na força e no poder do Espírito Santo. Está lá em Atos 10, 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo a fazer tudo o que ele fez, humanamente falando. E é o mesmo Espírito que ungiu a Jesus, ele unge cada um de nós. Ele habita em cada um de nós. Então essa é a importância da gente entender, sabe, essa interação com a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo habitando em nós é Jesus sendo multiplicado na nossa vida. Amém, queridos? Então guarda aí essa palavra no teu coração.
deixa teu comentário, teu like. E no próximo vídeo a gente continua. Deus te abençoe no nome de Jesus.